Olá, meus amores! A nossa aula de hoje é de geografia. Vamos lá? Bem, nosso assunto de hoje, de geografia, é sobre fronteiras. Vamos conhecer a diferença entre fronteiras e limite. Para a geografia, território é um espaço físico que contém solo, montanhas, rios, ou seja, todo o espaço sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Isso. E o que limita esse território são as fronteiras ou limites. Vamos conhecer a diferença de fronteiras e limites. Observe esse mapa. Estão observando? Aqui é um mapa do Brasil, onde apresenta as suas fronteiras. Bem, quando falamos de fronteira, estamos falando da divisão entre os países. Exatamente. Aqui temos Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Todos esses países fazem fronteira com o Brasil. Exatamente. Ou seja, na América do Sul, somente 2 não fazem fronteira. Os demais, todos fazem fronteira com o nosso país. Os territórios possuem uma área delimitada entre suas áreas vizinhas. Essa demarcação damos o nome de limites. Ou seja, toda a parte que separa uma cidade de outra, damos o nome de limites. Observem, aqui temos os limites de Dias d'Ávila. Aqui está o nosso município, Dias d'Ávila. Estão observando neste mapa? Pois é. Aqui também temos os municípios que fazem limites com Dias d'Ávila. Quais são eles? Camaçari, Simoncílio, Candeias, São Sebastião do Passé e Mata de São João. Todos esses municípios fazem limites com a nossa cidade Dias d'Ávila. Podemos ter elementos naturais como limites de áreas. Ou seja, a fronteira ou limite ele pode ter elementos naturais. Quais são esses elementos? Rios, montanhas, por exemplo. Aqui temos 3 países e temos a fronteira entre eles. Essa fronteira apresenta elementos naturais. Qual é esse elemento natural? O rio. Exatamente. O rio separa esses 3 países: Brasil, Argentina e Paraguai. Bem, limites ou fronteiras também podem ter elementos criados pelos seres humanos. E quais são esses elementos que separam os municípios, cidades ou países que podem ser criados pelos seres humanos? São eles: placas, estradas, viadutos, pontes e marcos. Exatamente. Então, esses elementos criados pelo homem podem separar um país de outro, uma cidade de outra. Observem, aqui a Pro separou alguns exemplos de separação de um país ou outro. Aqui, por exemplo, é separado pelo mar. Tá vendo? Temos as bandeiras representando os países, no caso aqui Brasil e Venezuela. O elemento não é natural, e sim construído pelo homem. O marco, normalmente nós vemos aqui, ó, com o nome do país que está separando. Nesse outro exemplo, podemos perceber uma ponte que separa uma cidade de outra. Então, aqui é um elemento construído pelo homem. Ao mesmo tempo, temos o rio, que é um elemento natural. Mas para ligar uma cidade a outra, foi preciso construir uma ponte. Conclusão. Podemos concluir da nossa aula de hoje que fronteiras estão relacionadas à divisão de território entre países. Como vimos, o Brasil faz fronteira com diversos países. E podemos perceber que entre Argentina, Paraguai e Brasil é separado por uma fronteira natural, que apresenta um elemento natural. Qual foi o elemento natural que vocês viram lá? O rio, isso mesmo. Então, essa fronteira entre esses países é uma fronteira separada por elemento natural, que foi o rio. Quando falamos de limites, são separações territoriais entre os estados e cidades. Exatamente.
Um estado do outro, dizemos que é limites. Uma cidade de outra, também dizemos, em vez de falar fronteira, falamos limites. Exatamente. Os limites e as fronteiras podem ter elementos naturais ou construídos. Exatamente. Por exemplo, quando vocês vão daqui para a mata de Dias Dávila para a mata de São João, podemos perceber uma ponte. Então, essa ponte e a estrada é uma divisão, um limite entre Mata de São João e Dias Dávila. Quando vamos daqui para Camaçari, podemos perceber, além das placas, o marco, que tem o nome Camaçari, onde sabemos que chegamos na cidade de Camaçari. Não é um elemento natural, e sim construído. Assim também outros exemplos. Quando chegamos em Pujuca, podemos perceber também. Então, essas demarcações, esses limites separam um estado do outro, um país de outro e uma cidade de outra. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos de fronteiras e limites. Não poderia esquecer de deixar a mensagem para vocês, né? Então aqui está a mensagem. Educar não é cortar asas, mas sim orientar o voo. Gostaram da aula de geografia de hoje? Então, aprenderam muita coisa, não foi? Beijos e até a próxima aula.